Olá, estamos começando mais um Povo na TV Cast e o meu entrevistado de hoje, pelo menos na minha observação, é uma das mentes mais privilegiadas, sagazes da comunicação do que nós temos hoje de mais moderno no planeta, que é a internet, que é o mundo digital, que são os metaversos, né? Que são aquelas coisas que você sabe que existe, mas às vezes você nem sabe explicar, né? Dada a modernidade, dado o que é de vanguarda. O Kennedy Correia é meu entrevistado de hoje, esse monstro aqui, né, das estratégias tecnológicas emergentes, do metaverso. Seja bem-vindo, Kennedy, uma satisfação, meu amigo. Bom demais estar com você, bater esse meu papo amigo. aqui com você. Com certeza absoluta. Ô Kennedy, antes da gente falar sobre a modernidade, né, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como que o Kennedy Correia se tornou o Kennedy Correia? Pô, bom demais, hein, Tatá? Eu sou nascido e criado em Campo Grande, mas eu com 6 anos de idade, cara, dei a sorte ou o azar de trombar com um computador pela primeira vez. Ainda era um computador antigo, tô te falando antes do 386, antes do 486, e eu comecei a digitar antes de aprender a caligrafia. E aí, cara, eu sinto como se um bichinho tivesse me mordido. Foi um mosquito da dengue lá que me mordeu e aí eu fiquei ligado na tecnologia. O bichinho da tecnologia. Exatamente. Então imagina, isso eu tô te contando, com 6 anos, era 1989. Eu considero que desde os anos 90, toda nova tecnologia que apareceu, por isso que eu chamo de tecnologias emergentes. Você já teve curiosidade, você queria saber como funcionava. E eu chegava primeiro. Então eu cheguei e usei a internet na época que você tinha que conectar via um negócio que era BBS. Não era nem provedor de internet. Quando apareceu o provedor de internet, eu sabia explicar para todo mundo o que era. Durante a internet chegou o e-commerce. Como é que você vai comprar os seus produtos online? Eu já fazia compras no e-commerce da Amazon. Eu tenho meu login da Amazon desde 1997. Antes da gente imaginar o que era e-commerce aqui em Campo Grande. Caramba, meu, você começou praticamente quando começou. Exato, Tatá. Você A lembra internet. dos blogs, a época dos blogueiros? Lembro. Eu fiz um blog 2 anos antes do primeiro blog conhecido, popular no Brasil. E aí depois teve as redes sociais, essa época a gente já se conhecia, a chegada do Orkut, aí depois o Facebook, aí depois o Instagram. Cada uma das redes que foi aparecendo eu fui acompanhando. Mais recentemente você falou do metaverso, foi uma das tecnologias que surgiu em 2021. E agora, inteligência artificial é a bola da vez. É a Sim. tecnologia que todo mundo está falando, todo mundo quer entender. Algumas pessoas têm medo dela também, não precisa, mas a gente pode falar sobre isso. Então a minha ideia é sempre estar de olho, sempre estar monitorando a bola da vez. E já temos um próximo candidato aí depois, pós-inteligência artificial, hein? Mas aí daqui a pouco A gente já fala sobre isso. Agora, você sempre foi multitarefas, né? Você sempre foi um pesquisador, né? Um leitor compulsivo de conteúdo. Sem dúvida. Né? O que você acha que é mais relevante dentro dessas novas tecnologias? Né? Porque para você poder entendê-las, você tem que não só usá-las, né? Mas você também tem que aprender sobre elas. E aonde beber primeiro, né, dessas fontes aí? Tatá, a primeira coisa é que a gente tem hoje fontes infinitas. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que quiser aprender sobre qualquer coisa, hoje de fato não tem barreiras. Já era assim com a internet, já era assim com o YouTube. Só que agora com a IA, vai que você acha um cara da Bulgária falando de um assunto, você está interessado em aquarismo de peixes de água doce. Tem um cara da Bulgária que entende desse assunto. E aí você pode colocar, inclusive, o vídeo dele numa IA para ele falar em português com você. Exatamente, cara. Traduz para o idioma que você entende. Então, hoje, as fontes são infinitas. O que nos limita é a nossa própria curiosidade e o nosso próprio tempo de pesquisa, né? Eu gosto muito de uma rede social. Ela é uma rede em ascensão chamada Reddit. Reddit. É uma das redes sociais que mais cresce. Ela é menor do que o Instagram, ela é menor do que o TikTok. Mas ela é uma rede muito voltada a conhecimento. Ô Kennedy, eu vou aproveitar a tua presença aqui para a gente tentar entender esse fenômeno atual, porque as pessoas começaram a usar a IA muito recentemente. Sim. Só que a IA, ela dá salto sobre salto numa potência que é assim, ainda talvez não compreensível para uma leitura humana. E talvez ela vai nos permear, né, nas nossas atividades diárias, numa proporção que talvez nós não estejamos preparados. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê a IA nesse futuro próximo na vida cotidiana das pessoas. Tá. A maioria das pessoas conheceu IA com o ChatGPT. Foi no finalzinho de 2022. Então, é realmente pouco tempo. Não tem nem 4 anos ainda que essa tecnologia apareceu.
Além do ChatGPT, tem outras ferramentas. Dentro das empresas, o pessoal usa o Gemini, que é do Google, usa o Copiloto, que é o da Microsoft, mas o ChatGPT sozinho tem 1 bilhão de pessoas no mundo utilizando. Se fosse um país, os usuários de ChatGPT seriam o terceiro maior país do mundo, perdendo para a Índia e para a China, que são um pouco maiores. E ele já entrou na rotina no dia a dia. Quem é estudante usa para ajudar a estudar. Quem é professor usa para ajudar a produzir material de aula. Eu, como professor lá na Getúlio Vargas, faço isso. Quem trabalha com jornalismo usa para ajudar na pesquisa, na filtragem, na elaboração de roteiros. Eu quero ir além disso. Vamos lá. Eu quero ir, por exemplo, para o futuro já, próximo. Né? Quando eu sair da minha casa, eu vou ter uma IA já me trazendo, por exemplo, o tempo e a temperatura antes de eu olhar para o meu relógio. Eu vou ter percepções, às vezes, do que eu vou comer, olhando ali na minha geladeira, ela já vai dar a receita, né? A própria geladeira vai conversar comigo. Né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Claro. Tem o conceito de casa inteligente. Eu já uso a Alexa na minha casa para controlar os meus dispositivos. Você falou da geladeira. Acende a luz. Eu tenho o controle da geladeira. Muda a música. Mudo a música, controla a iluminação. Então isso me dá comandos, ligo a câmera, abro a porta, eu consigo fazer vários desses comandos. Agora, a inteligência artificial te ajuda a trazer isso para o pulso, se você usar um smartwatch, ou para a palma da mão, se você estiver usando o seu celular. E aí você consegue dar um comando, mas não é mais um comando de programação, que precisa ser um cara técnico, avançado. Não, usando a linguagem natural. Você pede para o seu agente, você avisa para ele que você vai para viajar agora para ver o jogo da Copa. Eu quero ver o jogo de abertura da Copa. Ele vai pesquisar a passagem aérea e comprar para você, reserva o hotel, escolhe o melhor hotel. O Elon Musk falou que nós vamos ter robô em casa muito rapidamente. Tá. Essa é a próxima novidade. Cada ser humano vai poder ter o seu robô para dizer, lava a louça para mim, limpa meu banheiro, né, passa a roupa. O Elon Musk é um cara que sempre traz as novidades. Ele às vezes erra um pouquinho a data, demora um pouquinho mais do que ele promete. Mas sem dúvida nenhuma, o avanço desses robôs, cara, que a gente chama dos humanoides, porque eles são de fato parecidos conosco. Ele fez um negócio agora para linkar no cérebro. É tipo um implante cerebral, né, conectado no cérebro. Você acha que isso é um super-humano nascendo? Olha, esse é o primeiro passo para um dia ter um super-humano. Mas você sabe que as primeiras aplicações desse implante dele não tem nada a ver conosco, com a gente ficar super poderoso. É para tratar pacientes com mal de Parkinson. Porque usando esse chip, ele consegue mandar sinais direto para o cérebro que vão na contramão do sinal que o cérebro manda para a tremedeira do Parkinson. E ele já tem casos de pacientes que estão parando de tremer com o implante. Ele está testando com pacientes que estavam paraplégicos, ou seja, não tinham movimento da cintura para baixo, voltaram a mexer e controlar as pernas. Então, as primeiras aplicações ainda não é para o super-humano, mas é para trazer mais dignidade para as pessoas. O Yuval Harari fala do Homo Deus, sim. Ou seja, o homem com a tecnologia, com os microimplantes, com os microchips, com os nanorobôs, vencendo a morte ou as doenças num determinado momento. Ou seja, falhou uma coisa dentro de você, o robô conserta, né? Você começa a viver mais tempo. Como que você percebe isso para um futuro próximo? Computação e biologia estão andando cada vez mais próximas. Hoje você não tem mais o biólogo que está ali andando no meio do mato, conferindo casca de árvore. Hoje o biólogo usa da computação ou para acelerar alguma coisa que o ser humano já faz, ou para tratar problemas e riscos que afligem o ser humano. Já se fala que o ser humano que vai viver 200 anos já nasceu. Então pode estar entre nós as crianças que não vão viver 75 ou 80 anos. Não vão viver 100, mas 200 anos. Porque estão descobrindo, usando biologia e inteligência artificial juntas, maneiras de reverter o processo de envelhecimento. É uma abordagem que eles falam o seguinte: envelhecer não é natural, envelhecer é uma doença. Se a gente começa a tratar como doença, significa que tem tratamento. Tem um livro chamado Biologia da Crença, né, que ele é um contraponto do Darwin, aonde o Darwin ele falava, né, que o teu DNA estruturado ele se mantém, é a tua natureza. O Biologia da Crença é um cara americano que tá estudando e está desconstruindo isso, dizendo que a gente vai poder mudar a nossa estrutura de DNA. A partir do ambiente, a partir dos teus costumes e a partir até do teu pensamento, né? Agora, baseado nisso, eu ouvi falar de um supercomputador que seria, e também em paralelo com uma super IA,
e esses dois se juntando seria um computador quântico com uma IA que ainda não existe, mas ela seria a projeção da IA elevada à 10ª potência. E essas coisas se fundem. Nenhuma existe, nem a outra. Sim. Mas já se desenha essa possibilidade. Tá, você falou muito bem no começo. O nosso cérebro de ser humano, ele é um cérebro que foi desenvolvido 100 mil anos atrás, na época que a gente vivia em pequenas tribos, né, que a gente se conectava com poucas pessoas. Do Australopithecus boicel. Olha só, quantos seguidores você tem hoje nas redes sociais? Sei lá, uns 300 mil juntando. Como é que você consegue conhecer, conversar, se comunicar com 300 mil pessoas? Então tudo isso é muito novo. Agora, com a inteligência artificial, ela está andando numa velocidade que nenhum único ser humano, nem o meu cérebro, nem o seu, consegue acompanhar a velocidade com que isso acontece. Então não seria surpresa nenhuma se nesses próximos 5 anos, até 2030, a gente tivesse aí avanços, a gente falou de reverter a morte, parece papo de maluco, mas que a gente tenha avanços na saúde, na medicina, que a gente nunca teve antes com a superinteligência artificial. Não, uma coisa que era inacreditável, por exemplo, era você imaginar que talvez alguém paraplégico pudesse recuperar os movimentos e voltar a andar. Né? Você só via isso em igreja, o cara fazia oração lá, né? Mas agora você tem uma proteína que injetam na espinha dorsal do cidadão e ele começa a recuperar os movimentos. Né? E outra coisa, né, Tatá? A gente ouve de câncer. Só que a gente que é leigo fala câncer, parece que é uma doença só. Mas na verdade são vários tipos de doenças diferentes que a gente chama de câncer. Todos os anos, 3 a 4 tipos de câncer estão alcançando cura. Hoje, você tem mecanismos para detectar câncer de mama, que é o câncer que mais mata a mulher no Brasil, e câncer de pâncreas, que é o câncer que é o mais mortal de todos, você consegue detectar com 3 a 4 anos de antecedência. Antes de você ter qualquer sinal de um tumor ou algo irreversível, você identifica na época em que é tratável e reversível. E num futuro próximo, quando você tiver na tua casa, né, o teu relógio vai dizer se você tem alguma inflamação, se o teu sangue está tendo alguma alteração de oxigenação ou algo assim, para você já se equilibrar. E talvez não seja um relógio, talvez seja um anel. Um anel ou um Smart Ring, olha que eu tô usando aqui. Ou um implante, o que é isso? Esse aqui já é um anel Smart que monitora frequência cardíaca, pressão arterial. Deixa eu ver. Esse anel aqui, ele monitora... Esse anel chama-se Oura, é uma empresa sueca. Ele monitora a minha frequência cardíaca, temperatura média corporal, pressão arterial, sono, ele controla as fases, se eu tô tendo sono leve, ele sono manda pesado, para onde essas informações? Tudo no meu celular. No teu celular? Tá salvo na nuvem. Eu quero um desse. Muito legal, Tatá. Olha, tem um país próximo nosso muito caro aqui que ou importa, não? Ele é um pouco mais caro. Ele custa uns $400. Então, uns R$2.000 mais ou menos. Aí. Não é caro. Se você for dizer que ele está protegendo a tua vida, ele está equilibrando o teu sistema orgânico. E olha a coisa, porque a gente está falando aqui, às vezes quem está ouvindo está falando esses dois malucos. Mas eu tô te contando um produto de prateleira que você pode comprar e usar. Sabe o que ele faz? O que ele faz? Sabe quando você, de vez em quando, você dá um espirro? E aí você fala assim, acho que eu vou ficar gripado. Sabe aquele espirro? Sim. 2 dias antes desse espirro... O anel te avisa. O anel te avisa. Mentira. Juro pra você. Você está com sinais que você tá ficando Compre esse anel comigo. Eu vou ter manda um direct. É isso aí. Tá, quero informações. Toma Muito aqui. legal, cara. Então, assim, esse tipo de produto, cara, já tá na prateleira. Nós não estamos falando de filme de ficção científica. Às vezes até parece que é ficção científica. O implante do cérebro do Elon Musk ainda não é um produto de prateleira, mas já tem mais de 500 pacientes com benefícios comprovados do uso do implante, né, cara? Então, acho que se a gente abre a cabeça para o que tem de inovação e tecnologia... Ô, Kennedy, começou uma corrida planetária agora, é uma guerra não declarada, né, mas nos bastidores, né, se sabe que os países estão tentando entrar na Lua para pegar minerais. Terras raras. Exatamente. Né? Terras raras, eu na minha ignorância achava que era uma terra que era rara porque tinha um metal ali. Não, a terras raras é uma composição de 16 diferentes elementos da tabela periódica que se concentram mais numa certa localidade porque eles estão espalhados na natureza, mas em alguns lugares está mais concentrado. E a Lua é um desses lugares. E aí eles querem tirar esse mineral da Lua para fazer
armas nucleares para fazer investimento em chips. Microchips, chips quânticos. E quem dominar isso, domina o planeta com a inteligência artificial. É isso? Exatamente, cara. Porque a gente chegou numa barreira onde os elementos químicos que a gente já conhece atingiram o limite. A gente já usa todo o poder deles. Sim. Agora, esses novos elementos, que são raros de fato, são mais difíceis de encontrar, conseguem uma performance superior. Então você imagina, a gente pousou na Lua em 1969, os americanos. A gente ficou até 2024 sem voltar lá. Por que você acha que, de repente, China, todo mundo quer ir para lá? Índia, soviéticos, os russos, e agora o próprio Estados Unidos fez lançamento para voltar para a Lua, né? Exatamente por terras raras. Você imagina, a gente tem terras raras no Brasil, no Chile, na China, na Lua, em Vênus e na Rússia. Ou seja, a gente já começa a colocar um satélite e um planeta como uma coisa possível. Só que o Elon Musk falou, quem vai lá extrair as terras raras na Lua ou em Vênus não vai ser o ser humano. Você sabe qual pergunta eu fiz para o chat GPT esses dias? Eu disse assim, se existe uma corrida até a Lua para se buscar terras raras, para você poder fazer mineração na Lua, você precisa perfurar rochas, você precisa explodir rochas. Só que a Lua influencia marés. Se você está explodindo partes da Lua, até que momento a gente não está boicotando a nossa existência? Porque a gente vai mudar a Lua no que ela é hoje, ela vai começar a mudar as marés que influenciam diretamente as colheitas. Tá, nós dois somos fãs do Yuval Harari, você já citou ele hoje aqui, né? No Sapiens, no Homo Deus, e é isso. 21 leis para o século XXI. Qual é a característica do ser humano diferente de todos os outros animais? A gente modifica o nosso planeta. A gente tem um impacto direto nele. A gente arrebenta com o nosso planeta. E o que você está falando agora é que a gente vai lá para o satélite que está do lado de fora do planeta, botar uma bomba para influenciar de volta no planeta que está aqui dentro. Eu acho que ninguém falou disso ainda em nenhum podcast e nem na televisão. Eu também ninguém falou que o homem está tentando explodir a Lua. Ninguém falou disso também ainda. Não. Primeira vez literalmente, eu acho que é isso. No pragmático é isso que vai acontecer, talvez. E aí, como é que você regula, né? Não, e como que você regula? Porque existe sim uma política, eu pesquisei isso, existe uma política de exploração do espaço. Existe um acordo, mas eles já ultrapassaram essa barreira desse acordo faz muito tempo. Em breve nós teremos os homens numa reunião entre nações discutindo o que se pode fazer na Lua ou em outros planetas e vão ter que fazer leis de impedimento ou a gente está marcando o sinal da nossa extinção. E a gente discute do ponto de vista de mineração, mas não esquece o ponto de vista bélico das guerras, né, Tatá? Hoje eles falam que existem 5 pontos de tensão para guerras acontecendo. 2 já desenrolaram. Uma na Ucrânia, a outra ali onde Israel está presente. A gente tem o conflito ali presente entre o Paquistão e a China e a Índia, e a gente tem entre a China e a Índia. Aí você fala, Kenneth, mas você falou 5 e só falou 4. É que o 5º é a atmosfera da Terra. Porque você imagina o poder de alguém que tem controle da atmosfera. Em menos de 5 minutos ele está em qualquer lugar do planeta. Você não precisa de pólvora, você não precisa de energia nuclear. Se você soltar uma bola de boliche da atmosfera da Terra, ela chega na superfície com uma força de uma bomba nuclear. Então o cara bota 5 bolas de boliche, em 5 minutos está em qualquer lugar do planeta. E aí você então ali é uma das fronteiras. E aí você vê esse Elon Musk dominando o espaço com um monte de satélite aí. Ele tem mais poder do que muitos países hoje. Exato. E você lembra que quando começou a guerra da Ucrânia-Rússia, o Elon Musk liberou a internet de graça para os soldados ucranianos. Então ele teve uma influência, não é só uma participação. Ele influenciou diretamente porque a Rússia atacou a Ucrânia primeiro digitalmente, na madrugada da invasão. Depois, fisicamente, que são os tanques de guerra cruzando a fronteira. E o Elon Musk garantiu a internet e a conexão. Então, às vezes, é fácil a gente julgar e achar que o cara é maluco, que o cara tá ali, né, numa viagem. Eu queria ainda poder falar com você sobre a influência da IA na política e nas eleições. Não vai dar tempo, porque a gente está finalizando aqui já o nosso podcast. Mas é um ponto de atenção, né, Kennedy? Sem dúvida, Tatá. Acho que a gente podia só emitir um alerta pra galera. Claro. Não acredite no conteúdo que você vê. O que chega pelo seu WhatsApp em áudio ou em vídeo não dá pra garantir que foi aquela pessoa que falou.
Então procura aí os canais oficiais dos candidatos antes de sair acreditando e espalhando notícia. Né? Exatamente. Eu quero agradecer a tua vinda aqui, quero poder dar continuidade nessa conversa numa outra ocasião. Foi uma satisfação poder falar contigo aqui. Show de bola, foi maravilhoso. Sucesso cada vez mais. Conversei Valeu, aqui meu com Kenny de Correia no Povo na TV Cast. A gente se vê na próxima edição.